Eu estou gravando agora, Dani. Então, boa noite, galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, né, a gente vai estar fazendo a correção das atividades. Bora pro vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aquele abraço e vamos pro vídeo. Então, mediante a essa questão da modularização, tudo isso, para mim ter um software mais dinâmico e mais produtivo. Então, eu tiro toda essa bagunça e tenho organização. De nada, obrigado, né? Não sei se eu rio ou se eu choro com esse lindo aí, mas tudo bem. Agradeço. Joinha. Passem álcool em gel. Espera aí, galera, só um instante. Olha só. Vamos lá. Questão de número 2. Faça um algoritmo que calcule o valor fatorial do número informado pelo usuário. E o seu usuário, se o usuário informar o valor 5, ele deve exibir o valor fatorial de 5. Igual eu disse, vou facilitar as coisas mais uma vez. Ó, aqui no final tem o código do fatorial. O que é o fatorial? O fatorial nada mais é do que uma recursão. Uma escada é o quê? Um degrau mais outra escada. Então você tem uma recursividade nesse processo. Beleza? Então, quando eu tenho um número fatorial, eu tenho ele vezes ele menos 1, ele menos 2 e tal. Eu poderia fazer isso, porém, fica inviável. Então, eu crio uma função fatorial, certo? Eu crio uma função fatorial. Vou copiar, você viu que eu só copiei. Vou vir em cima do meu main, tá bom? Criei a minha função fatorial. A minha função fatorial, ela recebe o quê? Ela recebe um parâmetro de entrada, igual a gente está vendo aqui, ó. Ela recebe um número inteiro. Aí o que ela vai fazer? Se o meu n que eu formei for igual a 1 ou for igual a 0, ele vai me retornar o valor 1. Porque o fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0 também é 1. Regra da matemática. Se não, eu vou retornar quem? O fatorial, né? Eu vou multiplicar n, que é o valor que eu passei, vezes o fatorial de quem? Menos, perdão, a minha função novamente, que é n menos 1. Então, fazendo uma ideia. Vou colocar aqui 5. Um exemplo. Informei o valor 5. N igual a 5. Então, eu passei para cá 5. Vamos vir aqui, ó. Eu só vou printar aqui, hello world, o fatorial de, né? Vamos colocar aqui num, porcentagem D, né? É, 2 pontos, e aqui a gente mostra, então, num e aqui o fatorial de num. Fatorial, né, que é o meu FET de num. Então, quem que é num? Num é o que o cara vai digitar, né? Printf informe um número. E aqui eu vou, né, não aqui, né? Eu vou ler esse número. Eu vou ler esse número, scanf, ok? E aqui, aspas, né? Porcentagem D. E eu vou registrar no e-comercial número, bom? Beleza. Então, eu vou ler um número que o usuário digitou e vou passar esse número para a minha função fatorial, tá vendo? Estou chamando ela aqui. O que vai acontecer se eu passar o número 5? Ele vai receber o número 5. Então, n tem o valor 5. Entrei na minha função fatorial. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, if é igual a 1? Não. Né? N igual a 1? Não. N igual a 0? Não. Então, eu vou retornar o quê? N vezes... Então, eu vou retornar N vezes FAT de N menos 1. Quem que é N menos 1?
4. Só que eu estou retornando chamando a função. Então, eu vou vir aqui. Então, n, que era 5, passa a valer, então, nesse momento, 4. 4 é igual a 1 ou igual a 0? Não. Então, eu retorno quem? N vezes... N, 4, vezes... Quem? O fatorial de n menos 1. Quem que é n? 4. Não, então eu quero n, 4 menos 1, 3. Então, n, que era 4, passou a ser 3. Certo? N, 3 é igual a 1 ou igual a 0? Não. Então, vai ser o quê? N vezes o fatorial de n menos 1. Quem que é 3 menos 1? 2. Então, meu n passa a ser 2 aqui em cima agora. 2 é igual a 1 ou igual a 0? Não. Então, 2 vezes quem? Fatorial de n menos 1. Quem que é n menos 1? 2 menos 1, 1. Então, meu n, que é 2, passa a ser 1. N é igual a 1? É. Então, eu retorno 1. Então, no final das contas, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, o fatorial de n fatorial de 5 é igual a 120. Então, se eu executar isso aqui, ó, que deu erro, não sei porquê, int num. Então, o fatorial, ó, informe o número, 5. O fatorial de 5 não trouxe retorno. Então, eu estou retornando um valor. Por que ele não me deu retorno? Estou retornando... aqui, ó, faltou colocar o porcentagem D aqui, foi mal. Certo? Então, retornar run. Informe o número, o fatorial de 5 é 120. O fatorial de 12 é 479 milhões 1.600. Que número estranho de falar. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Renato, eu fiz de uma forma diferente. Como que você fez? Eu fiz através de um for. Você fez através de um for. Isso. Posso olhar? Deixa eu olhar o seu aqui, tá? Aham. Eu vou abrir aqui em outra tela, que aí eu não mostro, tá bom? Depois, se você autorizar, eu mostro para a turma inteira. Tá. Deixa eu tirar aqui, que aí eu consigo... Karine, achei o seu. Só um instante, Karine. O seu deu certo, Karine? Sim. Você está rodando enquanto n for menor que 1, né? Enquanto i for menor que n. Posso copiar o seu e mostrar aqui em tela? Pode. Deixa eu tentar copiar ele aqui, que eu vou mostrar Não, o que você fez. na Tá hora que bom? eu fiz, ele rodou. Não sei se vai rodar agora. Tá, não, tudo bem. Olha só, a Karine fez o seguinte, né? Deixa eu jogar isso para cá. Ó, ela criou a variável fat e n. Então, ela informou um valor, né? Eu vou até comentar isso aqui, tá? Que aí fica mais fácil a gente mostrar o seu, tá bom, Karine? Deixa eu só pegar aqui esse printf, que aí já fica nas mesmas variáveis. Olha só, informe um valor, ela vai ler esse valor, ele vai rodar de i a 0 até o i for menor. Então, em vez dela ir de trás para frente, ela está indo de frente, em vez de fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ela está indo ao contrário. Ela está incrementando aqui, tá? Ela está indo de 1 em 1, né? Até chegar no final.
Vamos testar aqui, um valor 5, 120. 12. Vamos ver se 12 vai bater. Bateu, certo? 479 milhões, 1.600. O que vai acontecer? Você está indo de frente para trás, entendeu, Karine? Você está indo 0 vezes 1. Na verdade, você está... No caso, eu estou em ordem crescente em vez de ordem decrescente. É isso, isso. Você pode fazer o seguinte, você pode começar aí em 1 e tirar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Porque o I vai crescer. Vamos testar. Fatorial de 5. Não, não foi não. Fiz besteira aqui. Ah, não, porque seu fatorial começa em 1. Tá? Não, tudo bem, tudo bem. Uma coisa que talvez você poderia falar é que você teria inverter, né, os valores de I, em vez de começar em 0, começar em N. Né, você recebe N e você vai rodar até que seja 0, ou até que seja 1, né? Até que I fique igual a 1. Seria uma outra ideia também que você poderia estar tentando implementar. Não sei se rodaria assim, né? 5, não, fatorial de 1. Tem que mudar a regra aqui de dentro. Seria uma outra opção também, entendeu? Dá certo, ok? Só que usando a recursividade, isso aqui que eu quero, isso aqui que é a ideia, que eu faça uma função chamando ela mesma, certo? Só para a gente ter ideia da recursividade, ok? Mas já que eu não pedi recursividade, né? Eu só peço o que você calcule o fatorial, você encontrou uma solução, né, diferente, uma alternativa diferente para esse problema. Então, resolvido, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alô, alô? Tranquilo. Beleza. A Bruna caiu. Alguém tem alguma notícia da Bruna? Olha só, em nossas aulas falamos de vetores, matrizes, apresente uma diferença entre ambos. Então, o que é uma matriz? Ou um vetor? Um vetor é um espaço de memória, certo? Ó, se a gente vir aqui, ó, tá aqui, ó. Sei, vamos pegar aqui o PDF mesmo. O que é o vetor, certo? O vetor é um espaço de memória que vai armazenar de forma sequencial, certo? Vários valores do mesmo tipo. Então, eu posso armazenar vários números inteiros ou vários caracteres, certo? Então, isso é um vetor. Um espaço de memória, né? Também eu posso chamar que o vetor é uma matriz unidimensional, armazena, né, sequencialmente várias informações do mesmo tipo. E o que é uma matriz? Uma matriz é um vetor dentro de um vetor. Então, uma matriz é um vetor e dentro desse vetor eu tenho outro vetor. Então, eu tenho uma matriz bidimensional, ok? Matriz unidimensional, uma dimensão. Uma matriz bidimensional, duas dimensões. Agora eu tenho linhas e colunas. Antes eu só tinha uma linha e várias colunas, certo? Né? Uma linha com várias colunas. Agora eu tenho linhas e também colunas, ok? Então essa que é a diferença. Apresente... cadê? Escrever um algoritmo que preencha um vetor com 10 posições e uma matriz com 25 posições, 5 por 5. Então, como que eu faço para percorrer um vetor? Eu vou preencher ele com o próprio... Vou apagar isso aqui, tá? Eu vou preencher o meu vetor com as suas próprias posições, ok? Um vetor de 10 posições. Então, eu vou preencher com o próprio i. Então, eu vou usar um for para percorrer i menor i recebe 0,
I menor que 10, porque eu quero um vetor de 10 posições, sendo que eu comecei com 0, só uso menor. E o I mais mais, ok? Abri e fechei. Então eu venho declarar aqui em cima I, e vou declarar um VET, certo? Um VET, né, que é um vetor de 10 posições, de inteiro também. Não é isso? Um vetor de 10 posições. Beleza. Então, eu vou percorrer o meu vetor de 10 posições, armazenando quem? Vou colocar I. Eu vou vir aqui e falar que o meu VET na posição I recebe o valor de I. Então, se eu rodar isso aqui agora, vou copiar um for. Isso aqui, então, é para mim mostrar. Eu vou dar um printf. Ó, printf. Printf na minha variável quem? Porcentagem D. E aqui o vetor, né, vírgula, o meu VET na posição I. Então, esse for só faz o... vou colocar aqui, ó, mostra. E esse aqui faz o quê? Preenche, né? Ou adiciona. Vou colocar ADD, tá bom? E aí, quando eu executar isso aqui, beleza. Deu alguma zica aqui. O que aconteceu? Dá um espaço aqui para ele zerar. Mas o que está dando de errado? Deixa eu ver se não tem nada para trás aqui. Executou. Olha só, pegando o lixo de memória. Né? Eu estou com VET de 10 posições, I recebe 0. VET na posição I, recebe I. Então, VET na posição 0, recebe valor 0. Até aqui for menor que 10. Engraçado. Por que isso não está funcionando? Às vezes, galera, tem alguma coisa de int ali que está faltando. Às vezes, essa ferramenta também buga, tá bom? Então, você copia o código, limpa ele e começa de novo, tá bom? Printf, porcentagem D, VET na posição I. Ele tá... Não sei. Oi? Peraí, Nada. não entendi o que vocês falaram. Porque você não. Nada não, já. Nossa, ele dentro do parênteses não teria que estar, não? VET ali? Eu ia falar com e-comercial. Ah, desculpa, galera. Tá certo, foi mal. É aqui, ó. Viajei, foi mal. Obrigado. Obrigado. É isso mesmo eu, tá bom? Então, olha só, eu imprimi de 0 até 1. Certo? Então, eu preenchi um vetor com 10 posições. Qual que é a diferença para me preencher, então, uma matriz? No caso, ordem 5 por 5. É só eu mudar a minha dimensão. Então, eu tenho aqui uma mat de matriz 5 por 5. Então, quer dizer que eu tenho um vetor de 5 colunas e tenho 5 linhas. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou vir aqui criar um J, que eu vou preencher o meu for, e aqui embaixo eu vou preencher a minha matriz. Só que eu preciso percorrer as minhas linhas, e dentro das minhas linhas, eu tenho que percorrer várias colunas. Certo? Então, o meu for de fora é linha, linha coluna. Ok? Então, eu vou percorrer o meu for com o meu for de fora, que é o meu I, eu vou percorrer a minha linha. E com o meu for de dentro, eu vou percorrer as minhas colunas. Né? Eu já vou mostrar no quadro para vocês verem isso. Então, eu não posso usar a mesma letra I. Eu uso a letra I e J. Tá bom? J. Só que não é mais 10. Aqui é 5. Tá bom? E VET na posição I, J, linha coluna. Eu vou percorrer, então, preencher quem? Qual o valor que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o valor I. Tanto faz, que é um valor único. Nesse espaço de memória, eu vou colocar o valor único. Eu vou colocar a soma dos dois, I mais J. Tá bom?
I mais J, minúsculo. Para me mostrar, é a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, vou colocar isso aqui embaixo, certo? Só que aí eu tenho que dar um printf, né? Eu vou dar um printf na posição vet IJ. Só que aí o que vai acontecer? Ele vai imprimir tudo, né? Ele vai imprimir tudo isso aqui. Só que eu preciso que a cada vez que ele chegue ao final de uma linha, ele pule para a linha de baixo, certo? Então, malandramente, eu venho aqui, dou um printf e simplesmente faço o quê? Uma quebra de linha aqui. Por quê? Quando eu executar isso, vamos ver onde está o erro. Tá, beleza, tem alguma coisa aqui que... Não é VET, né, galera? Isso que dá copiar e colar, tá vendo? Isso aqui é mate. E tem outro erro ainda. Faltou a vírgula aqui no meu VET. Então, reparem. Essa aqui é a minha matriz. Na verdade, a minha matriz começa aqui, ó, certo? Eu vou dar um contrabarra N aqui umas 3 vezes para vocês verem, certo? A diferença. Vou rodar aqui, ó, minha matriz 5 por 5, certo? Minha matriz 5 por 5. Então, tem 5 linhas. Por quê? Olha só, esse for aqui, vamos pegar na hora de preencher. Tá vendo? For, o I começa em 0 e vai até 5. Então, o I vai fazer isso aqui, ó. O I é linha, linha, coluna. Lembra isso? Linha, linha, coluna, linha, coluna. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então, está escrito aqui, certo? Ele vai rodar as linhas, ok? Só que quando eu tiver na linha 0, que é essa aqui, eu vou entrar dentro desse for. Então, eu vou rodar coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Terminei, ótimo. Eu saio do for. Só que aí eu saio desse outro for. Então, eu quebro a linha, venho para o for de fora. Linha 1. Aí aqui, linha 1. Coluna, então, coluna 0. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Certo? Então, se eu perguntar para vocês quem que é o elemento 3,3, quem que vocês dizem que é? O 6? Vamos testar. 3, 3. Então, é linha coluna. Linha 3, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Elemento 3, 0, coluna 3, né? 0, 1, 2, 3. Muito bem, Karine. O 6. Ô, Renato. Oi? Não, eu não consegui desenvolver a matriz e o vetor no mesmo algoritmo. Eu fiz separado. Aham. Fiz a minha matriz, se você quiser dar uma olhadinha aí, eu fiz de uma forma diferente, do jeito que a gente vai preenchendo os valores. Não, sem problema. Você só colocou o scanf. Matriz. Você colocou o scanf. É isso aqui, né, que você fez. Em vez de eu vir aqui, ó, em vez de eu fazer uma conta para preencher ela, I mais J, eu vim aqui e coloquei, você veio e colocou isso. Só que aqui não é mate, né? Mate na posição IJ, certo? E aí, quando eu rodar, eu vou preencher. Ó, eu vou colocar números de 1 a 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25. Pronto, tá aqui. Só teve a inversão desses dois que eu errei na digitação. Tá vendo? Então aqui, ó, mesma coisa. Preencheu, tá vendo? Com os valores informados pelo usuário. Ok? Isso aí é só, se eu quiser que o usuário preencha com valores, é só eu colocar
Aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Em vez de pedir para ele preencher com o I, que é incremental, eu venho aqui e peço para ele poder... né? Para ele poder preencher. É uma coisa que eu só venho aqui, ó. VET na posição I, vai ser o scanf, porcentagem D, VET na posição I. Então, a partir de agora, o meu usuário também digita, né, os valores da minha matriz, ó. Ó, um exemplo, né? Oxe. Aqui ele pegou a matriz toda. Na verdade, não entendi o que ele fez, não. Poxa, tá. Fechei. Mas, enfim, só colocar aqui mesmo o printf, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Vamos para a questão número 4. Existem várias funções para tratamento e manipulação de strings em C. Deste modo, cite e explique pelo menos 6 delas. É aquilo que a gente fez há umas 2 aulas atrás. É isso aqui, ó. Tá para cima. Perdão. Essas carinhas aqui, ó. Copiar, concatenar, ler o tamanho, né? Retornar se são maiores, retornar um ponteiro, retornar um ponteiro. Então, esses detalhezinhos aqui são as strings, né? Vai retornar o ponteiro para a primeira ocorrência daquela palavra, ok? E aqui vai ocorrer a primeira ocorrência do caractere. Aqui ele vai simplesmente retornar 0 se são diferentes, né? E 1 se são iguais. Aqui eu vou retornar o tamanho de caracteres de um texto. Aqui eu vou concatenar, vou pegar o que tem em S2, né? E vou concatenar no final de S1. E aqui é a mesma coisa, tá bom? Isso aqui, então, que é a resposta do número 4. Faça um algoritmo que receba 5 números, mostre positivo, negativo ou 0 para cada um dos números informados. Tranquilo de fazer. Vou até aproveitar esse for aqui mesmo, certo? Eu não preciso de 2 for para isso. Vou apagar isso aqui. Olha só, eu tenho que ler um número, mostre se é positivo, negativo ou 0. Então, simples, eu vou ter uma estrutura de if aninhado. Vamos colocar um printf, informe, ok, Dani. Cadê? Informe um número, ok? E aí, eu vou ler esse número e vou armazenar ele em, sei lá, vou colocar aqui, beleza? Vou declarar ele aqui em cima também, porque eu preciso disso. O que vai acontecer? Eu preciso verificar se é 0, se é 0, se é negativo ou positivo, né? Então, olha como que é simples. Se o meu num for igual a 0, eu venho aqui e vou dar um printf. É 0. Ok? Só uma mensagenzinha mais simples mesmo. Se não, eu tenho mais 2 condições. Então, eu faço um else if. Se não, o quê? Se esse num for maior que 0, então ele é positivo. Então, printf positivo. Positivo. Se não, se ele não é igual a 0 e não é maior que 0, não preciso nem comparar, eu sei que ele é negativo. Então,
Uai. Negativo. Ok? Se eu rodar aqui, então, eu vou esperar um número. Informe o número. 2. 2 é um número positivo. Certo? Só vou dar um contrabarra N aqui no final. Oxi. Vou dar um contrabarra N aqui no final de cada... Que eu vou iniciar, porque eu tenho que receber 5 números. Ok? Rodei. Então, 0 é 0. 5, positivo. Menos 6 é negativo. 2, positivo. 0 é 0. Certo? Então, está feito aqui. Dentro de um for, né? Aqui tem o return aqui embaixo. Ok? Só isso aqui já resolve e mata essa questão aqui. Tá bom? Faça uma explicação das estruturas de repetição for e while, explicando cada uma, né, e como funciona. Dê exemplos. Então, só vir aqui no slide de número 7, estrutura de controle de repetição, né? Vou abrir ele aqui. O que a gente tem aqui? O for, ambos são estruturas de controle estruturas de repetição, de controle de repetição, tá bom? Então, quando eu devo usar o for e quando eu devo usar o while? Quem arrisca falar? Quem arrisca? Alô, alô? Galera, alguém quer falar quando eu devo usar, quando é recomendado usar um for e quando é recomendado usar um while? Eu falei isso em umas aulas atrás aí. Coloquei na minha atividade que o for, ele é mais flexível quando podendo ser controlado não apenas por número de iterações, mas também por diferentes condições. É o que estava lá no seu slide. E o while tem a função de repetir um conjunto de instruções enquanto uma condição for verdadeira e parar quando ela for falsa. Certo. Então, a gente deduz o seguinte. Quando eu sei quantas repetições eu preciso ter, uso for. Quando eu não sei, eu uso while. Certo? Não, eu sei que eu tenho que repetir isso 5 vezes. For. Não, eu não sei quantas vezes isso pode repetir. While. Certo? Basicamente isso. Então, temos exemplos aqui, né? Tanto de uma estrutura quanto de outra. O laço for, na verdade, a gente já fez um aqui, ó, bonitinho. E o while, né? Enquanto... Vamos colocar aqui... Como que eu poderia fazer esse mesmo algoritmo usando o while? While, enquanto i for menor que 5. Então, ele vai rodar enquanto i for menor que 5. Vou copiar tudo isso aqui de dentro. Vou jogar dentro do meu while. Pô, mas aí eu não tenho esse controle de incremental. Não tem. Eu só venho aqui e falo, e depois que ele trouxe o resultado, i mais. Então, eu incremento o i aqui embaixo. Então, enquanto i, que é 0, aí eu tenho que vir aqui e falar que i é 0. Tá bom? Enquanto i for menor que 5, vai rodar, de boa. Tá bom? Então, ó, informe o número. 0 é 0. 1, 2, 3, 4. Pronto, acabou. Certo? Eu só tenho que, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai satisfazer. Essa que é a diferença. Certo? Em uma função subprograma, vetores, matrizes, strings sempre são passados por referência. Dessa forma, as alterações realizadas em um vetor
dentro da sua função principal do programa serão atualizados no programa principal. Então, dentro desse cenário aqui, a gente fez alguns exemplos deste, né? No nosso algoritmo. Então, o que vai acontecer? A gente tem uma função e essa função ela vai me retornar alguns valores. Então, vamos começar a preenchê-la aqui na mão. Criei o meu vetor de 4 posições. Posição 0, recebo 3. Posição 1, eu recebo 3 mais 2, 5. Então, 3 e 5. Vamos anotar, porque senão a gente esquece. Ok? 3 e 5. 5 aqui na posição 1. A posição 3 do meu vetor vai receber o meu vetor na posição 1. Então, vai ser 5 mais quem? Mais o meu f passado por parâmetro. Então, vem para cá, que é a minha função. Então, quem que é a minha função? Eu vou receber um vetor como referência. Beleza. Então, vem aqui, V1 na posição 2 recebe 1. Então, quem que é o valor da minha posição 2? 1. Porque eu preenchi aqui embaixo. E na posição 3, que é 5, mais o retorno disso aqui, vamos somar. Quem quer ver na posição 1? 5, né? Que é o cara que está aqui. Mais 1. Quem quer 5 mais 1? 6. Então, aqui vai ser o valor 6 mais 5. Quem quer 6 mais 5? 11. Então, ficou 3, 5, 1, 11. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Não. Beleza. Elabora um algoritmo que preenche um vetor com 10 posições com números inteiros informados pelo usuário. Após ler os 10 números, mostre a soma de todos os valores informados no vetor. Calma, Bruna. Você sabe as outras. Eu não estou olhando as suas respostas aqui, mas garanto que você acertou a maioria. Ah, sem chá. Olha só. Eu preciso aqui, então, fazer o seguinte, né? Risos, né? Tô de olho em vocês. Olha só, então, elabore esse algoritmo com 10 posições. Vamos voltar aqui para o online de DB, mesmo esquema. Vou criar um for, né? E recebe 0, e menor que 10, e mais, tá bom? Beleza. Estamos junto aqui, resolvido, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Preencher um vetor com 10 posições com números informados pelo usuário. Então, printf, informe o valor. Um valor, sei lá, um número. Um número. Ok? Então, informe um número. Fica assim mesmo. Scanf, né? Para a gente ler o nosso número. Miserável. Foi. Acertou de novo. Porcentagem D, vírgula, e comercial. E comercial. VET na posição I. Né? Então, vou vir aqui em cima e criar o meu VET com 10 posições. Certo? Então, até aí não tem segredo nenhum. Percorremos um vetor de 10 posições, de 0 até 10, e preenchemos com a informação vinda do usuário. Ok? A única questão é, mostre a soma de todos os valores informados. Eu vou criar aqui, então, uma variável chamada soma. Soma. Ok? Tipo inteiro também.
Então, soma, recebe. Soma, mais VET na posição I. Então, automaticamente, se o cara digitou um valor, eu já atribuí ele à soma. Então, se soma começou com 0, um exemplo, né? Soma, recebe soma. Quem quer soma? 0. Mais quem? VET na posição I. O cara digitou 10. Então, soma tem o valor 10. Na próxima rodada, eu vou somar 10 mais o que o cara digitou. Então, enfim. Então, para facilitar, eu vou colocar aqui, ó, 5, né? Deixa 10 mesmo. Rapidinho a gente roda. Informe um número, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o outro número, 1. Olha que legal. Ele somou. Mas por que ele não mostrou? Porque eu não pedi para mostrar. Então, printf aqui fora. Posso fazer isso fora. Vou fazer isso fora do for, senão ele vai ficar linha por linha. Informe um número. O valor informado. O valor das somas é 2 pontos, porcentagem D, e aqui eu mostro soma. Ok? Salvei não. Deixa eu... Executei. Vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 1, o valor da soma é 46. Se alguém quiser calcular aí para mim se é realmente 46, por favor, façam o teste aí para mim. Tá bom? Dúvidas? Elabora um algoritmo que realize a cópia de uma string sobrenome para string nome. Dessa forma, o usuário deve informar o nome, o sobrenome, e o algoritmo vai registrar esses dois em duas variáveis diferentes. Após receber, faça uma cópia. Então, eu preciso receber duas strings. Fácil. Como que eu faço a string? Igual a gente já viu. Vou apagar isso aqui tudo. Bom? Menos o return, que o return eu preciso. Como que eu faço para receber uma string? Eu uso a função get. Lembra? Então, eu vou criar uma função chamada char, uma variável do tipo char chamada nome e uma chamada sobrenome. O sobrenome vai ter, igual um tamanho, vamos colocar 15. E o nome também 15. Certo? Então, vírgula, printf informe informe o nome. Alguém sabe onde que eu compro o poste de eucalipto tratado? E aqui eu venho aqui em gets e armazeno em nome. Tamanho? Cara, tô querendo 7 metros por aí. 6, 7 metros. Acho que é mais que o suficiente. Rapaz, não sei se aqui em Pindobas tem, né? Desse tamanho. Matheus, você vende? Seus parentes lá, seus... Sete, isso. Pode ser de 6 ou 5, acho que vai ficar muito baixo para passar uma rede de internet na roça, no meio da roça. Que eu vou enterrar 1 metro, aproximadamente 1,5 metro, vai ficar 3,5 metros de altura. Eu acho que é muito baixo para um poste. Printf. Entendi. Qual que é o maior tamanho que vocês trabalham? Informe o sobrenome.
Não, poste, tem que ser poste, porque eu vou usar para realmente passar um cabo, fazer um cabeamento mais ou menos de 1 quilômetro. Você não pensou em talvez um poste de cimento, não? Pô, mas eu vou gastar 10 postes, Kaique. Mas talvez usado, né? Vocês têm solar? Não, não sei, talvez, só dando ideia. Não, mas eu não sei se eu consigo achar esses postes usados, entendeu? Olha só, então eu tenho aqui. é, Você tem poste de cimento novo, Matheus? Só para mim ter noção de custo. Eu tenho que fazer uma cópia de nome, né? Ó, o algoritmo deve registrar em duas variáveis diferentes. Pronto, já está feito. Se eu vim aqui, ó, né, informe o nome, Renato, e o sobrenome, vou botar assim, ok? Beleza, fez o que tinha que ser feito. Eu vou dar uma olhada lá, porque a gente está para montar uma rede lá nos Greco e poxa, é muito caro. A gente está vendo o investimento dos caras lá em 8 mil. Então a gente quer reduzir o custo, entendeu? Talvez se você quiser de madeira, dá uma ligadinha pra madeireira Pindobas. Eu vou procurar o telefone lá depois. Aí você pode falar com o Damião ou com o Vitinho. Tá, eu vou dar uma olhada, porque eu preciso de fazer essa rede ou via rádio ou via cabo, né? Vai ser mais fácil passar a fibra ótica. Só que aí, pô, é 1,5 km no meio ali no Caxixe, né? A gente vai ligar o Ciales Greco. Aí tem toda uma gambiarra que a gente vai fazer. Gambiarra não, a gente vai fazer uma rede top, mas a gente vai ter que colocar os postes No chão dá muito trabalho? no chão. Não, não, tô Ah, fazendo não, fazer não, subterrânea. não dá não, porque pasto não, é local de plantio. Então, Ah, bom. vai vir um doido, vai meter o trator e vai arrancar tudo aquilo ali. Aí ainda se ferra. Hum. Caramba, tá chegando fibra ótica na Mata Fria, mas não tá chegando ali no Caxixe. Vou até embora. Tô brincando, não vou não. Vamos corrigir isso aqui. Já passou da hora chegar lá, né? Chique do último. Que isso. Olha só. Após receber, faço uma cópia e mostro em tela os valores. Como que eu copio uma variável? Ó, eu preciso copiar, né? Ó, faço uma cópia de string. Copia S2 em S1. Então, copia S2 em S1. Nome, sobrenome, certo? Então, pronto, tá feito. Vou dar um printf aqui, ó. Printf, porcentagem S, que é um string, né? Nome. Vou copiar, colar aqui, ó. Vou vir aqui um contra barra D, não, contra barra N, contra barra N. E aqui não é nome, é sobrenome. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3 contra a barra N, que ele vai soltar um espaço maior, tá bom? E aqui eu só preciso mostrar nome mesmo, porque eu copiei o conteúdo de sobrenome para nome. Então, reparem que, na hora que eu executar isso aqui, ó, informe o nome. Renato, informe o sobrenome. Botar. Então, ó, olha que legal. Esse cara aqui antes, tá vendo? Ó? Antes, o nome e sobrenome. Então, eu tenho as duas variáveis. Aí eu soltei as três linhas para separar. E depois eu copiei o valor que está em S. Eu copiei o valor que está aqui para o valor para cá. Então, agora, tanto nome quanto, se eu pedir para mostrar tanto nome quanto sobrenome, né, eles vão me mostrar a mesma coisa, porque eu copiei. Ó, eu não soltei linha, né? Mas eu copiei o conteúdo do sobrenome para a variável nome, certo? Então, ele copiou, fez a cópia. Questão 10. Renato,
Alguém chamou, mas está muito além. Quem foi que eu não consegui nem ouvir? Alô, Bruna? Renato. Oi, tá muito baixinho, Bruna, mas pode falar que eu tô conseguindo te ouvir. Peraí. Agora tá melhor? Não, continua baixinho, mas eu tô te ouvindo. Então, eu queria que você explicasse melhor sobre essas, como que eu posso dizer? Essas funções de manipulação da string, que eu não entendi muito bem como funciona. Certo. Explico sim. Podemos, então? Olha só. Eu tenho todas essas daqui, certo? Manipulação de string. Então, para facilitar, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou tirar isso aqui, tá bom? Em vez de eu ficar digitando, eu só vou falar isso aqui, ó. Em vez de digitar, Bruno, eu já atribuí, tá bom? Um valor específico. Então, o meu usuário, ele não vai precisar digitar isso aqui, tá bom? Só para a gente ganhar tempo. Então, eu posso imprimir nome já de uma vez e também imprimir sobrenome. Ó. Então, se eu executar isso aqui, ele já vai me trazer o nome e sobrenome, tá vendo? Eu não preciso ler porque eu já peguei de forma estática. Olha só. Então, isso aqui é antes do... Ó, sempre vai estar assim, tá bom? O nome e sobrenome. Nome e sobrenome, ok? Separadinhos aqui. Ó. Se eu dar um Ctrl+N de novo, repara que ele vai pular duas linhas. Então, eu tenho as duas variáveis separadas. Ok? Agora a gente só faz a manipulação das strings. Primeira, strcpy. Então, eu estou fazendo uma cópia. Ok? Eu estou copiando o valor de S2 e colocando em S1. O que seria isso? Eu estou copiando o valor de sobrenome e colocando em nome. Quem que é sobrenome? Botar assim. Quem que é nome? Renato. Ok? Então, o que eu estou colocando, o que eu estou fazendo nessa linha? Eu estou pegando o valor que existe em sobrenome e adicionando, né, copiando esse valor para a variável nome. Então, o nome não é mais Renato, e sim, agora é Botacim, porque eu copiei o conteúdo da variável Botacim da minha variável sobrenome para a minha variável nome. Simplesmente isso, eu copiei o conteúdo de uma para outra. Vamos pegar aqui, então, o próximo caso. strcat, que ele vai concatenar, né, o valor de uma no final da outra. O que é concatenar? É juntar os valores. Então, eu vou concatenar o valor de S2 ao final de S1. Então, eu vou juntar o valor que tem na variável sobrenome no final da palavra nome, certo? Então, vou apagar isso aqui. Eu posso imprimir nome, que eu vou fazer a concatenação. Então, eu vou pegar o valor disso aqui, em nome, né? Quer dizer, a variável nome, que tem esse valor aqui, vai receber como um adicional o que está em sobrenome, que é isso aqui. Então, quando eu rodar, ele vai ficar meu nome completo. Renato Botacim, que é a soma, que ele concatenou, ele não somou. Ele concatenou. Que, na verdade, de uma forma ou de outra, é uma soma. Então, ele somou o valor Botacim ao final da variável nome. Bom? Se você não estiver entendendo, você fala que a gente para. strlen, né? O strlen ele retorna o tamanho, que é a quantidade de caracteres que tem. Então, o strlen ele é um número inteiro, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar aqui, vou criar um printf com um número inteiro apenas, porcentagem d, e vou colocar essa função aqui, certo? Se eu pedir para mostrar S1, não existe S1. Se eu pedir para mostrar nome, ó, vou vir aqui e vou pedir para mostrar nome. Então, ele vai ter que retornar o valor o quê? 6, ó, 3, 6. Então, ele tem que me dar o valor 6, né? E depois
a concatenação, porque eu não apaguei o concat aqui. Deixa eu só dar um contrabarra N aqui, então, e outro contrabarra N aqui. Então, que aí fica bonitinho, tá bom? Então, eu tenho 6, que é o tamanho do nome, e eu tenho essa string toda. Ah, não, agora eu quero somar esse cara aqui, né? Quantos caras... porque, olha só, eu não concatenei o valor de sobrenome a nome, então a variável nome agora é isso tudo. Então, se eu quero somar isso tudo, para a gente ver, eu só vou jogar aqui para baixo. Aí agora ele vai passar a contar nome após a minha concatenação. Então, isso aqui tem 13. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Certo? Então, ele pegou e contou isso depois da minha concatenação. Tá bom? Então, o strlen vai trazer o tamanho do meu vetor. strcmp, ele retorna 0 se S1 e S2 são iguais. E um valor, ele retorna 0 se são diferentes e um valor se são iguais. Vamos pegar aqui, ó. Esse texto aqui ficou confuso mesmo. Deixa eu pegar aqui, vamos tirar esse ctr, esse cat, vamos colocar esse cara aqui, ó, nome, vírgula, sobrenome, tá bom? Então, beleza. Eu vou verificar se esse cara aqui, né, vou até comentar isso, porque a gente não vai estar lidando com string mais. Ah, não, esse aqui sim, porque esse aqui é um número inteiro, né? Ó, porcentagem D, inteiro. Deixa eu dar um espaço. Isso aqui vai me retornar 0 ou um valor, né? Se for igual, vai me retornar um valor positivo, se for falso, ele vai me retornar 0. Eu vou vir aqui, então, em vez de strlen, eu vou colocar esse cara aqui. Ele vai me retornar 0, se forem diferentes, certo? E vai me retornar um valor se forem iguais. Esse cara aqui eu posso só comentar para não atrapalhar. Olha só, ele me retornou o valor 16. Como assim 16? Perdão. Ele vai me retornar 0 se for igual. E um valor qualquer se for diferente. Tá bom? Eu falei o contrário, perdão. Vamos fazer um exemplo. Eu vou vir aqui, vou criar um char, já está aqui, nome 2, com 10 posições mesmo, não precisa ser muito grande, recebendo o valor Renato. Então, nome e nome 2 têm o mesmo texto, tá vendo? A mesma coisa. Então, tecnicamente, na hora que eu executar, ele tem que me retornar o valor 0, porque são iguais. Então, esses dois textos são iguais. Então, se são iguais, ele me retorna 0. Senão, ele vai me retornar um valor com base em algum cálculo que ele vai fazer a diferenciação de um texto e do outro. Tá ok? Esse cara aqui, esses dois, já vou copiar eles de uma vez, eles são um pouquinho diferentes, né? Olha só, o ctr_char, ele retorna um ponteiro para a primeira ocorrência de SH em S1, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou vir aqui, ele vai me retornar um ponteiro. Então, esse ponteiro, eu não sei o tipo de dado que ele vai me retornar, mas de qualquer forma, deixa eu fazer o seguinte. S1 não, vamos pegar sobrenome. Ou vamos fazer melhor. Tá bom? Então, eu tenho uma frase. Eu quero verificar se, olha só, ele retorna um ponteiro para a primeira ocorrência de SH em S1. Então, dentro do meu char A, que é uma frase, eu quero a primeira ocorrência de
Quem? De Renato, de nome, né? Que é a minha variável nome. Então, eu quero a primeira ocorrência. Deixa eu ver se ele vai me retornar isso como um inteiro. Eu não entendi por que ele não está... Tá vendo? Ele tinha que estar vermelhinho também. Ele não está aqui, ó. STRCH, não tem o A. Deixa eu comentar isso aqui para não fazer confusão. E aí, o que vai acontecer? Né? Eu quero ter o retorno dessa primeira ocorrência. Então, a variável A, que é uma frase, Renato é um prof, muito gente boa. Vamos colocar 200, que eu não sei se tem aqui. E nome, né? Existe a palavra Renato dentro dessa frase? Existe. Então, ele tem que me dar um retorno. Certo? Então, printf, isso não vai ser um inteiro. Poxa, tô doido. Faltou aqui, ó. Ponto e vírgula. Olha só, ele me apontou para a posição 0, né? Vamos pensar então, eu quero gente. Ó, tá vendo? Ele está nessa posição aqui. A palavra, né, gente boa, está nessa posição, que é a primeira ocorrência de CH. Então, isso aqui é mais para comparar um caractere. Vamos, por exemplo, né, deixa eu voltar aqui, Renato, eu quero o caractere 1, ou o caractere F, né? Existe o caractere F aqui? Existe nessa posição aqui, ó. Ele está nessa posição de memória, que é referente a isso aqui. Então, ele está apontando para esse cara aqui, que é a primeira ocorrência de... Vamos colocar J. Não tem J nessa frase, certo? Então, ele me retorna 0. Tá bom? Eu coloquei, igual vocês viram lá, Renato, né? Renato não é um caractere, por ser um char, né? Ele é uma palavra, uma string, então não funciona. Por isso que aquela hora deu 0. Okay? Então eu tenho que verificar um caractere. Vamos colocar a letra Boax, né? Um X no final. Existe a ocorrência de X? Existe, lá na última posição. Então ele vai me retornar a posição que está aquele ponteiro. Então eu estou apontando para esse espaço de memória. Se eu quero comparar um texto completo, aí sim, em vez de usar o str, eu vou usar o strchr, eu vou usar o str, que é de uma string. Então, eu posso vir comparar se há e nome. Então, eu vou procurar a palavra Renato dentro dessa frase. Então, ele vai apontar que está nessa posição de memória, né? Em vez de usar a variável, eu posso vir aqui digitar a minha variável, Renato. Ó, 24, 65, 91, 296. Tá vendo? Ele apontou para outro espaço de memória. Não era para ter feito isso, mas... se bem que eu compilei de novo, né? Então, ele apagou, tá certo. Eu que viajei. Ok? E aí, se eu quero saber a palavra gente, né? Gente. Então, tá nessa posição de memória aí. É isso. Você consegue fazer essas comparações. Saber a posição, né? O ponteiro. Recebeu o ponteiro de onde está aquela posição de memória. Então, você consegue passar ali como parâmetro depois, se for o caso ainda. E os outros parâmetros você copia e faz as outras modificações, tá bom? Dúvida? Conseguiu entender melhor, Bruna? Beleza. Vamos para a questão de número 10, então, da nossa lista.
Elabora um algoritmo que preenche um vetor com 5 posições. Cada posição do vetor deve ser preenchida com a soma dos valores. Com a soma de 2 valores. Você deve criar uma função que faça a soma dos valores. Certo? Então, cria uma função que realize a soma dos valores passados como parâmetro pelo usuário. A função que realize a soma dos valores passados pelo usuário, né, passados como parâmetro. Então, isso é interessante. Isso é regra da questão. Então, vou apagar isso aqui. Né, vou fazer ela aqui mais rapidinho, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, é só pedir para explicar de novo. Então, vou fazer um for, né, porque eu tenho que percorrer um vetor. Int, não, i, recebe 0, i menor que 10, né, que é a quantidade de posições, é isso? 5, perdão, 5. E mais. Então, abro e fecho aqui, beleza? Então, meu i, eu tenho uma variável do tipo int i e uma do meu tipo vet, né, com 5 posições. Ok? Beleza, já fiz a primeira parte. Cada posição do vetor deve ser preenchida com a soma de 2 valores, que eu vou passar como parâmetro para o meu usuário. Então, o meu preenchimento vai ocorrer aqui. Então, eu tenho aqui dentro, ó, printf, informe o primeiro valor. Certo? Então, vou informar o primeiro valor. Vou armazenar o meu primeiro valor, né, já que é um número inteiro, porcentagem de, vírgula, e comercial, num. Ok? Num. Vou fazer a mesma coisa, informe o segundo valor. E aqui, num, 2. Tá bom? Deixa eu tirar isso aqui para baixo, que aí fica mais fácil. Depois a gente volta. Recebi isso aqui. Só que aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esses valores para uma função realizar a soma, só que eu tenho que passar ele como parâmetro. Então, vou criar aqui a função soma. Soma recebe quem? Vamos colocar aqui só para separar. Func soma, né, função soma, passando 2 valores, no 1, no 2. Enviei para a minha função soma. Isso aqui vai me dar um retorno, certo? Que eu vou vir aqui, ó, e criar a função. Então, eu vou criar a função func soma, e eu vou receber um inteiro, que vai ser o número 1, eu vou receber um inteiro, que é meu número 2. Beleza? Copiei e fechei. Eu vou precisar de ter um retorno, porque essa função é do tipo int. Certo? Então, eu vou ter um retorno. O meu retorno vai ser o quê? Eu não entendi. Espera aí, Bruna. Eu não preciso declarar um não aqui? Não, porque você lembra que a gente passa isso como cópia? Quando a gente não passa valor do vetor, a gente está passando uma cópia. Então, eu enviei o valor que eu registrei aqui e o valor que eu registrei aqui. Certo? Quando eu chego aqui, eu estou fazendo uma cópia. Então, N1 recebeu uma cópia do valor de NUM1. Aí, então, eu posso usar NUM1, posso usar abacaxi. Né? Aqui não importa o nome da variável, entendeu? O que importa é que eu recebi uma cópia. Então, eu vou colocar aqui, ó, abacaxi, abacaxi, e aqui vai ser furão. Ok? Então, o nome das variáveis aqui não vai ter tanta importância. Mas o que eu tenho que retornar? Eu tenho que retornar a soma. Não é isso que ele pede? Cria uma função que realiza a soma de 2 valores. Então, eu simplesmente faço a soma. Eu posso criar uma int soma, recebe abacaxi mais furão. Então, vai ser um abacaxi furão. E eu vou retornar a soma. Só isso me resolve. Só que eu posso fazer isso direto. Certo?
eu economizo muita coisa. Então, eu retorno a soma de abacaxi mais furão, né? E aí, eu vou retornar esse valor. Esse valor, eu vou ter um retorno aqui, então. Eu não estou printando nada lá em cima. Então, na minha função soma, eu vou ter um retorno. Então, quando eu chamar isso aqui e passar 1 e 2, ele vai me retornar o valor 3. Esse valor 3 eu armazeno aonde? No meu VET, na posição I, e recebe esse cara aqui. Então, eu li os valores de número 1 e número 2, mandei para minha função soma, ela vai somar esses dois valores, né, abacaxi mais furão, e vai retornar um valor para mim que eu vou armazenar na posição I do meu vetor, certo? Então, fora do meu for, eu vou criar outro for aqui, ó, para fazer a impressão desse cara. Printf, ó. Vou colocar aqui a porcentagem contra a barra N, porcentagem D, só para mostrar mesmo. Ok, bem separadinho. Na verdade, não. Só vou deixar separado aqui. Vírgula. VET na posição I. Ok? Só vou copiar esse printf aqui fora para dar alguns contra a barra N para separar o nosso, ó, aqui contra a barra N e isso aqui, tá bom? Só para separar e ficar bonitinho. Nem precisava desse outro aqui, mas tudo bem. Então, resumindo, li e já armazenei aqui. Se eu executar, olha só, tem alguma coisa errada. Vamos lá. Mediante essas variáveis, quem já achou o erro, por favor, fale no chat ou abra o microfone e possa e me diga qual é o erro. Bem simples. Você não declarou no lá em cima. Muito bem. Nem o no 1, nem o no 2. Então, dentro da minha variável int main, eu tenho no 1 e no 2. Tá bom? Eu acho que foi isso que a Bruna quis falar aquela hora. Ah, Bruna. Desculpa. Então, você estava mais do que certa e eu não entendi a sua pergunta, tá bom? Me desculpe, você realmente estava corretíssimo. E eu não tinha entendido que era isso, tá bom? Obrigado e desculpa por não ter entendido. Então, olha só. Primeiro valor. Então, eu vou passar aqui, ó, primeiro valor. Vou passar 2 e o segundo valor, 2. Qual que é a soma de 2 mais 2? 4. Só que eu armazenei 4 na posição 0 do meu for. Então, 4. Eu vou somar, então, agora de novo. 3 e 3. Então, vai ser 2, vai ser 2 mais 2, 4. Depois 3 mais 3 são 6. De novo, eu estou rodando meu for, eu estou preenchendo. 4 e 4. Eu vou somar 4 com 4, depois eu vou somar 5 com 5 e depois eu vou somar 6 com 6. Repare, 2 mais 2, que é aquela primeira iteração, 4. 3 mais 3 são 6. 4 mais 4, 8, 10 e 12. Certo? Então, eu fiz a função para realizar a soma e eu poderia também simplesmente vir aqui e jogar tudo isso aqui dentro. E não receber e não passar nada como parâmetro, só chamar a função. Ok? Porém, no exercício eu estou pedindo, eu crio uma função que realize a soma dos valores passados como parâmetros. Então, eu tenho que receber os valores como parâmetros, certo? Por isso que eu coloco o meu printf dentro do meu método principal, certo? Aqui dentro do meu método principal, e não coloco ele aqui dentro, porque eu preciso receber esses valores como parâmetro. Okay? Então, entender o problema também é extremamente importante. Perfeito? Dúvidas? Olha só, deixa eu passar as respostas dos simulados para vocês. Deixa eu ver se é este aqui, só um instante. Oxe.
Não tem as respostas aqui não, peraí. Tem que ter. Tá, eu vou procurar aqui, porque eu tinha... Não, peraí. Tá, eu já sei onde que eu posso achar isso. Só um instante, tá bom? Não é este. Eu não tô achando as respostas. Achei. Então vamos lá. Vocês querem anotar? Sim. Como assim você quer entender, Bruna? Me explica qual é a sua dúvida. Tá. Olha só, para compor uma cadeia de caracteres, tem problema passar um pouquinho, galera, a aula? A gente pode emendar mais um pouquinho? Vou comentar rapidinho aqui e faço a resposta, tá bom? E aí vocês anotem, depois eu faço um vídeo com a coisa explicando cada uma aqui. Olha só, para comparar cadeias de caracteres em C, a gente utiliza qual função? Cadeia de caractere é uma string, certo? Então, para mim poder comparar uma cadeia, né? Espera aí, cadê? Aqui, ó. Uma cadeia de caracteres, né? Não é uma string, uma cadeia de caracteres. Lembra que a gente fez os testes? Se eu quero comparar uma string, eu uso o str aqui. Se eu quero comparar se eu quero comparar uma string ou uma cadeia de caracteres que é uma string, eu uso essa função ctrl-cmp. Lembra que a gente viu? Então, é o valor aqui que a gente utiliza. Oxe, é esse cara aqui, ó, strcmp. Porque isso aqui vai copiar, isso aqui é para atribuir, isso aqui é para ver se é igual, mas não comparar. Certo? Porque é caracteres. Observe a descrição da estrutura básica do comando switch case na linguagem C. Então, tem o switch case, caso valor 1, caso valor 2, e o comando default. Qual que é, então? O que está certo? Cada valor -n, seguindo a palavra case, deve ser definido por constantes ou literais. São valores, né? Valor 1, valor 2, valor 3, certo? Ou caso A, caso B, caso Maria, caso João, certo? Então tem que ser constantes. Eles não vão variar aqui dentro, certo? O código para default é obrigatório? Não é obrigatório. Esse default é quando nenhum atende nenhuma dessas outras especificações aqui em cima. Expressão, que é o que está aqui dentro, né? Pode ser definida por constantes, não pode ser definida por constantes ou literais, ela pode. São variáveis, né? Uma variável do tipo constante, né? Um armazenamento de dados do tipo constante é aquele que você cria e ele nunca muda. Aqui a gente sempre tem mudado, a gente não muda o valor de i, não muda o valor de vet. É como se eu criasse uma constante, né? Tem um
tem que lembrar agora que é muito difícil usar a constante. Vai ser que nem uma constante de tipo int, né? E aí você fala que o valor dela é 6. Vamos supor, teste. Teste tem valor 6. E nunca vai mudar, sempre vai ser 6. Okay? Essa constante sempre no meu programa vai ser 6. Mais ou menos isso, quando você cria uma constante, tá bom? Somente um dos grupos de comando pode ser executado de cada vez? Não, né? Você pode ter vários grupos, de acordo com a expressão que der aqui, e o comando break não é permitido. Ele é permitido, que é a condição para você poder sair dessa estrutura. Considere... Aqui é a mesma coisa, né? Considere a seguinte função, certo? Codificada na imagem. O operador significa a resta da divisão inteira. Então, eu tenho um código, eu quero saber qual que é o retorno disso aqui. Ó, a resposta dessa, quem está anotando é a letra A, tá? E aqui a resposta é a letra E. Aqui, nesse código, a resposta certa é a letra E, 44. Eu vou passar as respostas, depois fazem o seguinte. Se vocês têm alguma dúvida, mandem direto para mim no privado a questão que você tem dúvida que eu explico. Ou manda aqui vem aqui no Classroom, no nosso mural, que a gente pode falar, dúvida, questão 6. Explica o que você quer aqui e manda para mim, que aí você vai ter essa dúvida, ou manda direto lá naquela atividade, no comentário privado, tá bom? A número 5, que é essa aqui, né? 44, falei? Perdão. Não, número 3, perdão. Número 3 é 44, ok? A número 4 é a letra B, número 6. A número 5 é a letra A, que é 1, 2, 3. Perdão, 1 e 3. A número 6, né, que tem a função, é a letra D de dado. Ok, 3. A questão número 7, printf, né? As strings C, tranquilo, a gente usa isso muito. 8, 15, né? Que é aqui o valor 15. A 9 é EI. E a 10 é esse primeiro cara aqui, ó, 3213. Ok? Então, essas são as respostas do simulado. Beleza? Eu vou fazer a correção dele e vou colocar a nota. Né? Vou fazer essas correções dessas atividades, atribuir as notas e vou estar mandando para vocês apreciarem. Então, vou tentar fazer o vídeo, mas está tenso, está muito corrido. Qualquer coisa eu vou eu vou abrir um meeting, gravando um meeting mesmo. Eu só falando aqui, eu acho que funciona, né? E tudo mais. Então, vocês merecem. Nota máxima, claro. Mas assim, eu não sou muito desse negócio de merecimento, sabe? Eu sei que a vida é cruel e que, né, nem tudo são flores, nem tudo funciona como a gente queria. Pô, eu queria estar na praia, tirando um churrasco, né, fazendo bagunça, mas estou aqui dando aula. Mas, poxa, estou gostando, estou achando top. Então, assim, nem tudo são flores, mas a gente vai administrando na medida do possível. A gente vai... Perdi a paradinha aqui. Tá. A gente vai administrando e, assim, torcer para a maioria tirar, né, notão, mas pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que talvez. Lembre-se que tudo é relativo. Só depende do ponto de vista que a gente olha, né, a situação.
Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra por aqui. Beleza, então. Galerinha, forte abraço, fiquem com Deus. Desculpa passar um pouquinho. Boa noite. Eu vou tentar gravar o vídeo amanhã, explicando o simulado. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. É nóis. Não esqueçam de deixar o seu like. Abraço.